Estamos de volta neste domingão, são 3h27. Vamos falar de Milei porque o homem tá dando o que falar, gente. Aliás, ele não. A possível futura chanceler da Argentina está no Brasil. Diana Mondino desembarcou em Brasília neste domingo para se reunir com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. A escolha da economista pelo presidente eleito vem justamente ao encontro de uma viagem tratada com o máximo de cautela e segredo para tentar aparar as arestas e melhorar a comunicação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí a imagem do ministro Mauro Vieira cumprimentando a futura chanceler, a mulher que será responsável aí pelas relações exteriores da Argentina. E o recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou também outras viagens que ele deve fazer, tanto a Israel quanto aos Estados Unidos, antes da posse que está marcada para o dia 10 de dezembro. Durante a sua campanha eleitoral, a Argentina havia prometido que, se eleito presidente, iria transferir a embaixada argentina de Tel Aviv para a capital de Israel. Essa proposta já foi colocada em prática pelo ex-presidente americano Donald Trump e também pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que, no entanto, acabou não concretizando essa mudança. Donald Trump, inclusive, afirmou estar orgulhoso de Milei e disse acreditar que ele mudará o rumo da Argentina. Como é que vocês estão vendo a movimentação aí desses nomes escolhidos para a equipe de Javier Milei, meu querido Marcos Sintra? Bom, a primeira coisa que eu acho fundamental é que o Milei tem um programa a ser construído. Ele apresentou à sociedade uma série de ideias, sem dúvida algumas ideias baseadas em conceitos sólidos. Ele tem um grupo de economistas muito forte ao lado dele. Ele mesmo foi um economista-chefe da Corporação América, que é uma das maiores empresas de investimentos na Argentina. Então ele não é um jejuno, como muita gente acha que diz que ele não sabe nada, que tudo vai ser uma improvisação. Agora, o que se nota muito claramente é que ele está cada vez mais dependente do grupo do Macri e da Bullrich. Esse é um grupo já consolidado, o Macri já foi presidente. Novo, né, de segurança. Ela vai ser ministra de Segurança, essa é a ministra de Relações Exteriores também é do grupo. E aparentemente o próprio Luiz Maputo, né, que parece que é o nome dele. Não é Maputo, é Luiz, enfim, é um nome parecido com esse, que vai ser o ministro da Economia, também é desse grupo. E, de certa forma, ele até colocou de lado o Emílio Ocampo. Enfim, qualquer começo de governo é muito difícil. A formação de uma administração e uma gestão é complicada. E na Argentina, com uma característica, 20 dias depois das eleições, você tem que tomar posse. Isso é uma loucura. Isso praticamente inviabiliza qualquer trabalho, digamos, mais cuidadoso e assim por diante. Ô, professor... Mas eu vejo ele muito cuidadoso nas coisas que ele está fazendo. Ele está mudando muito. Aquele histrionismo dele foi um recurso eleitoral que ele usou muito bem. Agora ele está sendo... O que demonstra que campanha é campanha, governo é governo. Todo mundo faz professor, isso, não é só ele. Eu não sei se ele está começando a se consolidar. Eu não sei se ele está cuidadoso ou se ele está mais experiente do que esses outros nomes que a gente já citou aí, inclusive. Por exemplo, ele tem como exemplo o ex-presidente da República aqui brasileira, Jair Bolsonaro. Eu acho que ele enxerga também em Bolsonaro vários erros e fala, olha, eu não vou seguir nessa linha. Ele olha para o Macri e vê a mesma coisa. Ele fala, olha, se eu repetir essa receita, não vai dar certo. Então a gente está vendo, eu acho que o Milei não apenas cuidadoso, mas posso dizer experiente, por incrível que pareça? Experiente com os erros dos outros? Ele tem pelo menos duas experiências parecidas. Você mencionou o Bolsonaro e há nos Estados Unidos a experiência do Trump, que foram eleitos com essas campanhas, vou aproveitar o termo do professor Marcos Sintra, com campanhas estridentes e mantiveram os 4 anos de governo da mesma forma. E, obviamente, os resultados nós conhecemos. O Milei já dá demonstrações que não fará do seu governo 4 anos de campanha. Ele já desceu do palanque. Eu acho que as visitas que ele marcou Estados Unidos e Israel mostram que ele está afiado ou próximo ideologicamente ainda ao campo da direita, mas ele não vai fechar as portas para
qualquer outra oportunidade. Inclusive, a visita da sua futura ministra das Relações Exteriores ao Brasil demonstra isso. Por mais que ele tenha feito inúmeros ataques ao presidente Lula, o Brasil é disparado o principal parceiro econômico da Argentina. Em segundo lugar, nós temos a China. Em terceiro lugar, os Estados Unidos, mas muito longe do Brasil e da China. Então, ele dá demonstrações que fará todos os gestos possíveis e o objetivo principal é a recuperação econômica da Argentina. Nem que seja necessário atropelar todos os aspectos ideológicos para isso, mas ele fará o necessário. Fala, Ricardo. Olha, uma coisa é campanha, outra coisa é governo. E a gente já percebeu que o Milei, pelo menos no que diz respeito a entender a diferença de uma coisa e de outra, ele tem experiência, porque no discurso de posse ele já deu uma reduzida no tom, já fez um discurso mais conciliador. Do segundo turno ele já começou a dar uma outro Milei depois do primeiro acelerado. A realidade é que não tem como o Milei comprar a briga que ele vendeu na campanha com todos os governos, vamos dizer, entre aspas, comunistas, como ele coloca o Brasil. O Biden, que é de esquerda nos Estados Unidos, que é o terceiro parceiro comercial, o Brasil é o primeiro, não tem como ele ter esse distanciamento que ele vendeu na campanha eleitoral. Não tem como ele ter esse distanciamento da China, que é o segundo parceiro comercial da Argentina. Então ele vai ter que encontrar um caminho baseado na experiência que ele já viveu na Argentina enquanto cidadão, enquanto liderança, observando o que aconteceu no Brasil com Bolsonaro, ou mesmo nos Estados Unidos com o Trump. Enfim, ele vai encontrar um caminho, esperamos que ele encontre um caminho aí consolidador e que busque o diálogo com as nações que são realmente importantes para a recuperação econômica da Argentina. Agora, é importante essa visita da futura chanceler, né, Diego, ao Brasil? Sem dúvida nenhuma, como o Acácio disse aqui, é o principal parceiro econômico. Agora o Milei, vamos combinar, né, gente? Ele tem, no dia da posse, ele tem que ganhar um Oscar. Porque se tudo que ele fez durante a campanha é uma atuação, dentre todos esses líderes que nós citamos aqui, eu acho que ele foi o que aparentava ser mais radical, que dizia que conversava com o seu cachorro, que já tinha falecido, que tem cachorros agora que são clones desse cachorro falecido, enfim. Ele parece ser o mais louco desses todos, né? Mas eu, particularmente, fiquei muito feliz com esses gestos aí de amornada do discurso do Milei, de mostrar que não vai fazer essa política como nós vimos aqui no Brasil, de tentar quebrar a roda da política, de destruição do sistema, porque política ruim, nós temos que combater com boa política, não tentando demonizar a política. Então, acho que o Milei acerta muito em começar desde já a reconstruir as relações, enfim, que ele fragilizou durante a campanha. Ganhou as eleições, agora ele é presidente de todo um povo, quem votou, quem não votou nele. Então, ele tem que realmente focar em fazer um bom governo, ainda que, para isso, ele tenha que dialogar com quem ideologicamente discorda, de quem ele discorda ideologicamente. Agora, ele mandou uma carta, inclusive, para o Lula, através da futura chanceler. A gente tem a carta aí? Olha aí, ó. Tá aí a carta entregue pela futura chanceler de Javier Milei ao ministro Mauro Vieira. Eu vou me aproximar aqui para eu conseguir ler a carta junto com vocês. Diz o seguinte, ó. Estimado senhor presidente, lhe trago aqui de presente essa mensagem, portando aí um cordial abraço, né? A fim de transmitir justamente esse convite para que no próximo dia 10 de dezembro esses atos tenham aí a participação do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo aí, esperando poder encontrar em outras ocasiões, aí obviamente que ela trata aqui de questões envolvendo crescimento, prosperidade para ambos os lados, enfim, é uma carta entregue ao chanceler e obviamente um gesto político para tentar uma aproximação com o Brasil depois de tudo que nós vimos acontecer nesta campanha argentina. Agora, a informação que eu tenho aqui é o seguinte: sabem quem vai sair da Argentina no momento em que Milei tomar posse? Vai pegar um avião e vai morar num outro país. O presidente Alberto Fernandes vai dar aulas numa universidade lá na Espanha, vai sair da Argentina e nunca mais... foguetes pela ida dele, provavelmente. Pobres desses alunos espanhóis. De avião, essa fica a dúvida. Agora, o Paulo, uma coisa importante é o seguinte, o Milei, tá todo mundo elogiando, agora que ele é muito mais experiente, ele vai fazer uma negociação política mais ampla. Agora, ele não pode perder o ritmo, o elan e a velocidade das modificações que a Argentina precisa. Sim. O Macri fracassou por causa disso.
ele assumiu o governo com propostas muito semelhantes, mas ficou preocupado em negociar com um aqui, com outro ali, em ganhar maioria no Congresso Nacional. Resultado, passaram 4 anos, ele não apresentou os projetos fundamentais que ele defendeu na campanha ao Congresso. O professor... Ele foi neutralizado por esse debate. E eu acho que o fato do Milei ser assim um pouco arrojado, um pouco doidão, é muito bom. Ele vai jogar toda essa responsabilidade no Congresso. E isso vai, quem sabe, mobilizar um pouco a sociedade para exigir também que o Congresso acabe, se não aprovando, pelo menos discutindo o que ele aprovou. Tem um fenômeno acontecendo na Argentina, principalmente com a classe mais rica. Os ricos argentinos estão saindo da Argentina para ir morar no Uruguai, né? Eu queria que o senhor pudesse me contar para toda a nossa audiência, que processo é esse que está acontecendo ali devido a toda essa crise. E levando as suas economias. E levando as suas economias, porque o Uruguai tem um cenário muito melhor do ponto de vista de impostos. O Uruguai é quase um bairro de Buenos Aires, né? Você atravessa ali Rio da Prata, você já tá em Montevidéu e do lado de lá você está na Argentina. Agora, a grande atração... Pode ir de barco, né? Você pega um barco, sim, está lá. Amor, né? Tem você vai, é tranquilo, você não enxerga, mas se você estiver no avião, você vê os dois lados do rio. E agora o Uruguai é tipo um paraíso fiscal. É um país arrumadinho, é um país com uma população baixa, é um país que não tem, já teve no passado grupos, digamos, de esquerda, meio revolucionários, que eram os tupamaros, né? Mas que acabaram já sendo derrotados. Então é um país que atrai muito argentinos e também muito brasileiro. Está indo lá, inclusive pela política econômica que eles estão oferecendo de residência fiscal, mesmo que você não tenha cidadania. E a tributação é muito mais baixa, então é meio... Tem atrativos ali que a Argentina, obviamente, não tem. Olha, é praticamente uma mesma região, a língua é a mesma, as cidades são muito semelhantes, povos semelhantes, com o grande... Um movimento forte. A grande atração de ser um país... O que é melhor, o chouriço uruguaio ou o argentino, só para entender? Pois é, olha, o Uruguai é muito bom, viu? Eu, por curiosidade, visitei agora o Uruguai uns 15 dias atrás ali. O churrasco deles é maravilhoso. De parrilha. Nossa, é muito... Professor, só vou discordar de um pontinho. O senhor disse quase um paraíso fiscal, eu acho que é um paraíso fiscal, viu? Ainda eles tributam, eles têm uma tributaçãozinha, etc. Mas o que mais atrai não é nem o imposto mais baixo, é a estabilidade de regras. Isso é o que mais atrai. E com uma alíquota mais baixa de impostos, então é um atrativo muito grande, né? E o Paraguai tem uma questão o Uruguai, aliás, tem uma questão quanto a essa estabilidade. O Partido Colorado, o Uruguai em algum momento esteve esquerda, direita, mas nada disso afetou a estabilidade institucional e econômica do Uruguai, né? Diferentemente de todos os países vizinhos da América do Sul e da América Latina, essa briga ideológica, essa troca, alternância de poder não altera a política institucional e cultural da população do país, o que é importante para a segurança, especialmente de investidores estrangeiros. Muito bem, gente. Continuando aqui no assunto Milei, o governo federal ainda não confirmou quem será o representante do Brasil na posse do novo presidente argentino. Enquanto isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou sim que estará em Buenos Aires no dia 10 de dezembro. Além dele, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também vai comparecer. Os governadores irão acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que levará uma comitiva ao evento, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, seus filhos Flávio e Eduardo, além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O convite para que Bolsonaro esteja na posse partiu do próprio Milei. Quem também deve viajar para a Argentina é Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos telefonou para Milei e disse que o encontrará em breve. A expectativa, gente, é que ele participe, inclusive, da posse no dia 10 de dezembro. Há um sentimento de esperança muito grande no segmento da direita com o Milei, né? Isso se traduz por essas figuras que estão indo ali, tanto Jair Bolsonaro quanto Donald Trump. Milei pode ser interpretado como um respiro da direita mundial? Estão indo tirar uma casquinha, né? Bolsonaro e Trump é tirar uma casquinha e montar aquela narrativa de que estamos voltando, né? A esquerda está perdendo força e a direita vem ganhando força. E é isso que eles estão fazendo. Acredito que o Tarcísio é uma questão mais econômica, vai aproveitar o convite, mas é uma questão econômica, porque o São Paulo tem relações importantes com a Argentina e não quer entrar nessa confusão entre ele
entre o Javier Milei, Bolsonaro e Lula, que é tratar as questões pessoais aqui do estado de São Paulo, e faz certo sair dessa confusão política de narrativas. Agora, a direita no mundo inteiro aprendeu com a esquerda, né? Porque se a gente analisar, por exemplo, a esquerda sempre se organizou em blocos, né? Citar, por exemplo, aqui o Foro de São Paulo, meu querido Acácio Miranda, sempre foi um local ali na América Latina disposto a regimentar governos de esquerda, trazer para discussão, um grupo político mesmo. E a direita, ela nunca teve essa organização. Eu vejo, pelo menos, essa unidade só agora. Eu nunca vi isso antes. Eu acho que até um fator histórico, Paulinho. Durante muitos anos, a direita esteve escondida. Nós tínhamos, e eram poucos, nós temos aqui um exemplo. O professor Marcos Sintra era um dos únicos políticos postos que batia no peito e dizia: sou de direita. A gente tinha uma direita camuflada no centro-direita, e esse fenômeno é recente, é um fenômeno positivo, por isso que essa organização também é recente. Eu acho que é consequência dessa, vou usar um termo talvez pejorativo, do fato da direita ter saído do armário nos últimos anos. E o Tarcísio está presente nessa comitiva, professor? Olha, eu acho que ele está cumprindo o papel, como disse aqui o Wilson, né? Ele vai lá para fazer relações econômicas, está acompanhando o seu grande mentor político, que é o Bolsonaro, ele não poderia recusar. Até porque o Bolsonaro disse que as coisas não estavam assim tão bem com ele, não é? Então acho que ele está... Entre eles, pois é. Eu acho que eles estão querendo provavelmente reconstruir uma imagem de maior adesão ao projeto um de outro. Mas eu só acho que a direita ainda não tem esta mesma capacidade de aglutinação que os grupos de esquerda têm. Muita coisa está acontecendo na América do Sul. Olha o que está acontecendo no Chile. O cara de esquerda está lá, não consegue passar nada. Não consegue aprovar a Constituição. Fizeram agora uma outra que provavelmente é bem diferente da que ele havia proposto. Na Colômbia, o Petra também não está conseguindo fazer um governo minimamente satisfatório. Então, me parece que a esquerda está realmente entrando numa linha descendente bastante acentuada. Eu acho que tem uma diferença aí. Posso fazer uma contraposição nesse seu comentário? Se você olhar a guerra na internet, a direita ganhou. Vocês concordam comigo? Sem dúvida. No mundo inteiro. Perfeito. Internet hoje é da direita. Politicamente falando, na América Latina, a esquerda tem a maioria. Só que eu não vejo a esquerda tão unida do ponto de vista político quanto eu tô vendo da direita. Porque essa posse do Milei vai trazer Donald Trump, Jair Bolsonaro e Javier Milei juntos. Não tem nenhuma outra figura de direita que tenha esse porte político. Se você analisar, por exemplo, o Chile e comparar com o Brasil, nós temos uma esquerda governando o Brasil que é completamente diferente da esquerda chilena. Você viu, inclusive, pelo posicionamento quando o Milei ganhou a eleição. O presidente Lula nem cita o nome de Javier Milei. Já o Gabriel Boric vem, faz todo um afago ao Javier Milei, busca diálogo, ou seja, são esquerdas diferentes. Eu não estou vendo essa unidade... Hã? Chile é centro-esquerda, né? Não, eu acho que é um pouco PSOL. Mas independentemente disso, Acácio, eu acho que é isso. Vendo unidade, não, mas eu aí, tô vendo na direita. Mas eu sei, mas o presidente do Chile não foi xingado por Javier Milei. O Lula foi xingado pelo Javier Milei por alguns momentos na campanha. E não estou falando nem da história do rompimento de questões econômicas. Ele falou do Lula pessoalmente. E acho que se tivesse ganho o Sérgio Massa, a gente ia ver a esquerda também na posse do Sérgio Massa. Você está vendo pessoas virem de fora de direita, mas não está contando com a questão que se tivesse o Sérgio Massa levado às eleições, você teria o Lula, você teria o presidente do Chile, você teria outras figuras... Mas isso é algo pontual, eu acho que o que torna esse processo histórico, viu, como a Cássio colocou aqui, é justamente essa inversão, e o que você falou foi perfeito. Eu acho que a direita finalmente aprendeu com a esquerda, porque no processo histórico nós vemos que a esquerda tem uma facilidade muito maior de deixar as diferenças de lado em prol de um projeto de poder maior. E se você pega hoje a direita de Trump, a direita de Bolsonaro e a direita do Milei, são direitos totalmente diferentes. É claro que nós temos na internet, onde o debate infelizmente é muito raso, muita gente comemorando a vitória do Milei como se ele fosse da direita conservadora, o que não é o caso, nós sabemos. Ele é um anarcocapitalista, é um libertário. Quando
nós tratamos de temas como aborto, como legalização de drogas, por exemplo, o Milei é a favor disso, e eu não sei se em um dado ponto do debate público isso vai acabar gerando um choque, mas o que nós vemos a princípio é que existe uma aglutinação sim, que Bolsonaro, que tem conhecimento dessas questões, está deixando essa parte ideológica de lado para fortalecer a criação de um bloco na América Latina também, com os Estados Unidos, da direita internacional. Agora, o que acontece com a esquerda na internet que ela não consegue vencer da direita, nem mesmo estando no poder? Por exemplo, se você for analisar a quantidade de pessoas que assistem às lives, a quantidade de interação... Olha, temos Fábio Piperno chegando aí, isso mesmo, senhores? Olha que honra, que câmera close em Fábio Piperno, aqui assim, meu amigo. Que prazer imenso, Fábio Piperno. O senhor tá bem? Seja muito bem-vindo, viu? Pega aqui, querido, fique à vontade. Fique à vontade. Aqui assim, ao vivo, assim, o que foi? É a minha estreia no Tá na Roda. Escuta, Piperno passou poucas e boas em relação à saúde e vocês não sabem a alegria que eu vejo de ter esse cara aqui com a gente. Muito, muito, muito feliz. Boa tarde a todos. Seu lugar é no debate. Opa, vamos lá. Agora me responde uma coisa, por que a esquerda não consegue ganhar na internet, hein, meu amigo? Não sei, aliás, sempre perdeu de goleada. Saber, não, e é realmente o grande calcanhar de Aquiles. Né? Agora, assim, a direita faz muitos escândalos, por exemplo, a esquerda não consegue fazer na mesma proporção. E é por isso, inclusive, que o Janones, um personagem, porque não tem lá muita simpatia, foi fundamental na última campanha. Porque o Janones consegue, fazer frente a esse embate com a direita. Essa coisa escandalosa, essa coisa de briga no esgoto, né? Internet é guerra, meu amigo. Você quer fazer o quê? Um papo centrado na internet? Olha no que deu, Wilson Pedro. A esquerda veio de mundo diferente. A esquerda está mais consolidada há mais tempo, principalmente no Brasil, há mais tempo. A direita vem se consolidando e se consolidou muito por conta dessa juventude que veio igual o Javier Milei. Essa juventude que entende de internet, que ocupa esse espaço de internet. E a direita soube aproveitar esse espaço e crescer. E a esquerda continuou com os movimentos sociais, com aquela política de raiz, e não ocupou esse espaço, não soube enxergar, e a direita enxergou porque teve uma juventude que foi para a rua sabendo como utilizar esse meio da tecnologia. Eu acho, Paulinho, o que foi, Ricardão? Que o que o senhor falou é tão verdade que a mesma dificuldade que você enxerga, e eu concordo contigo, da esquerda entrar nas redes sociais, na internet, ter um domínio no debate, a direita tem nos movimentos de base. Se você você não tem base. A base, ela tá nas redes sociais. Aí o jogo vira. O jogo vira completamente. Tem movimento estudantil, ONGs, exatamente. Enfim, jornalistas e etc, certo? Muito bem. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Esse processo do Milei, ele tem que ser interpretado, mais uma vez, como um processo de memetização da política, certo? Porque o Milei ganhou como a eleição? Na internet, eu não tenho a menor dúvida disso. Ganhou, inclusive, com aquele videozinho lá dele tirando os... Como é que chama aquilo? Afuera. Agora, eu não sei se tá adentro, professor, mas ele foi tirando lá. E, obviamente, isso impactou, viralizou. Ele era uma pessoa extremamente irônica. Me lembro muito de Donald Trump também, meio nessa linha, seguindo uma linha meio de ironia na internet. E a gente cada vez mais vê o seguinte: a força que Bolsonaro tem na internet, a força que Milei tem na internet, a força que Donald Trump tem na internet, vem disso. Vem de uma linguagem que eu acredito, Fábio Piperno, você todo engravatado e tal, você não dialoga com esse povo, entendeu, meu amigo? Tem que mudar. Toda a dificuldade do mundo, você tem toda a razão. Você citou, por exemplo, algumas figuras aí à direita, o Trump, enfim, Bolsonaro e tal. Você imagina, por exemplo, você consegue imaginar o Biden com o celular mandando mensagem e colocando post, enfim, postando alguma coisa no Instagram. Você consegue, o Lula, por exemplo, dizem que o Lula nem usa celular. Você consegue imaginar o Lula, agora eu vou tuitar, companheiro? Não. Vou usar TikTok. Agora eu vou fazer a dancinha do TikTok. Mas o Bolsonaro entendeu bem isso. Foi bem assessorado do ponto de vista de infraestrutura, de comunicação. Muito rápido. As igrejas aprenderam muito rápido. Então, é claro que isso lhes dá uma vantagem imensa nesse campo. Vocês acham que o poder hoje, em 2023, ele é um outro poder, se comparado a 10 anos? Porque hoje em dia a gente fala o seguinte: ganhei uma eleição, certo? Milei ganhou a eleição. Tem lá a caneta, meu querido Acácio Miranda.
E o microfone de uma internet potente? Como é que você vê isso? Eu acho que é um pouco do que nós falávamos sobre o Milei. Para a eleição, é necessário esse microfone da internet potente. Mas no dia seguinte, no dia posterior à posse, é necessário que ele mantenha esse microfone, até para manter popularidade e um diálogo com a população, mas também são necessárias as medidas políticas. Aquela política institucional que hoje é tão criminalizada, que é tão marginalizada. Então eu acho que a grande sacada do Milei, e a gente volta para um ponto no qual nós já estivemos, é diferenciar e conseguir andar nesses dois mundos. Andar no mundo do meme, mas também conseguir andar no mundo da política para que sejam implementadas políticas públicas e para que a economia argentina, que é o principal objetivo, melhore com base nessas políticas públicas. E essa aproximação da chanceler do Milei com o Mauro Vieira, hein? Como é que você vê isso? Você vai ter que aturar o Milei, hein, Piperno? Vamos lá, né? Mas a Diana Mondino está aqui no Brasil, se encontrou com o chanceler Mauro Vieira, um encontro arquitetado aí de forma mais ou menos secreta, agora vazou, já tem foto no jornal O Globo. Então, ela veio fazer duas coisas: convidar formalmente o Lula para a posse e, obviamente, estabelecer pontes para quê? Enfim, veja. O Lula não vai, né? O Lula não vai. Vocês acham que é uma coisa? Piperno, que a gente falou agora. Campanha é campanha, governo é governo, né? Não, mas vocês acham que o Lula vai? Eu acho que o Lula vai por uma razão. Eu não duvido de nada. Vocês estão brincando. Eu fiz uma aposta. Jair Bolsonaro lá? Eu não acredito. Sabe o que eu acho? Se eu fosse o Lula, eu iria. Estão muito. Mas uma coisa combinada, assim. Pra ele não correr o risco do Bolsonaro ficar do lado do Milei e colocar ele na plateia, lá na escada. Uma coisa combinada. A única forma. Na campanha, sabe que eu acho? magoado na campanha. O Lula é um animal político na essência. Exatamente, esse é o ponto. A única forma vai deixar o Bolsonaro dele tirar a casquinha. tirar o holofote do Bolsonaro isso aí. a presença dele. Peraí. O Lula já é exatamente. O teu ponto foi perfeito. A coisa mais importante que vai matar tudo que o Javier Milei falar é o Lula presente lá. As pessoas vão esquecer o que o cara falou. E o próprio Lula, o Acácio foi incisivo. O Lula é um animal político e o prejuízo político dele com o próprio eleitorado com isso seria demais. Não, e se ele passar uma vergonha imensa do Milei estar com o Bolsonaro e dar uma importância ao Bolsonaro, deixando o presidente da República de lado, aí ele tem o discurso de vítima. Mas se a ministra veio aqui, é uma sinalização que eles vão ter um acordo de reciprocidade. Paulinho. Se o Lula entra num evento de posse de Javier Milei, vocês realmente acham que os apoiadores ali de Javier Milei não vão vaiar o presidente brasileiro? O Milei disse que não conversaria com o Lula. O Lula não vai se arriscar desse jeito nunca. Milei chamou ele de corrupto. Chamou ele de corrupto com todas as palavras. O primeiro país visitado pela ministra é o Brasil do Lula. Então, tudo bem. A própria postura do Milei já vai. Exato, tudo Paulo, bem. A política é a arte do inesperado. Gostei disso, hein, professor? Se o Lula aparecesse... Falando da experiência. Eu gostei. Senti firmeza nessa fala. Se o Lula aparecesse nessa posse, primeiro ele é presidente da República. Ele vai ter um tratamento, até do ponto de vista protocolar, com muito mais destaque do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um convidado que provavelmente vai ficar numa ala meio de lado, na cerimônia oficial. Ele pode depois ter lá os contatos, etc. Mas eu acho... eu acredito que o Lula, se fosse, ele neutralizaria um pouco essa grande capitalização que o Bolsonaro está tendo. Agora, o problema é o seguinte, o Lula vai é o corte, engolir engolir esse abacaxi todo, eu acho que ele não aguenta, eu acho que ele tem indigestão. Não vai por causa disso, é político, etc., mas não vai por causa disso. O Lula chega lá, começa uma vaia forte, os apoiadores de Milei, 30 segundinhos são jogados na internet e só vai se falar disso da posse do Milei. Ele nunca vai se expor desse jeito. Ou o Fábio Piperno tem informações de bastidores pra trazer pra gente? Não. Você que é amigo daquele povo lá, Piperno. Eu não sou amigo de ninguém, mas veja, quem é o vice do Lula? O vice do Lula é um cara chamado Geraldo Alckmin que um dia falou, enfim, insinuou que o Lula, que o PT era um partido criminoso e tal. Ia voltar pra cena do crime. Hoje ele é o vice do Lula. Não me surpreenderia. Aliás, quando na sexta-feira anterior à eleição do Milei, aqui no 3 em 1, a dúvida era se o Lula cumprimentaria ou não o Milei, caso o Milei ganhasse. Fala,
Vai demorar mais ou menos 1 hora pro Lula soltar uma mensagem parabenizando o Milei. Demorou uns 40 minutos. Ele não cita o nome, mas ele deseja boa sorte ao novo governante. Professor, veja só a nossa tarja em homenagem à sua frase. Marco Sintra, política é a arte do inesperado. Vou pedir direitos autorais aí, viu? Gostou? Vou registrar. Agora, do ponto de vista político, o que o Tarcísio vai fazer lá? Só para entender. Manter relações econômicas. Relações com quem? Com o Milei ou com o Bolsonaro? Com o Milei, com o Bolsonaro. Vai fazer gesto para todo mundo. Vai fazer gesto para economia, vai fazer gesto político, vai fazer tudo. O que você acha, Ricardo? Deve fazer, acho que ele tem que fazer. Ele vai agradar o Bolsonaro sim, porque o diálogo anda meio estremecido. O Bolsonaro tem chamado o governador Tarcísio de inexperiente em diversas rodas. Isso não tem pego muito bem. Então eles vão se reaproximar. O governador é o segundo PIB do Brasil. A Assembleia montou um bloco bolsonarista contra o Tarcísio. Comandado pelo carteiro Reaça, lá não lembro o nome dele. Muito bem. Gente, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a Argentina, porque tem também a nomeação desses novos ministros do governo de Milei. Professor, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa escolha para a área econômica. Qual que foi o perfil que o Milei escolheu e se está do agrado dos economistas brasileiros, do mercado brasileiro? Parece que ele vai escolher o Luiz Caputo. Eu falei, Maputo é Caputo. Maputo é uma cidade da África. Mas o Luiz Caputo é uma pessoa de renomada competência econômica, já teve cargos importantes, tem uma formação muito boa e toda a equipe do Milei é muito bem formada. O Emílio Ocampo é um professor universitário com mais de 30 livros publicados. Ainda anteontem estava assistindo uma palestra dele em Georgetown, na Universidade Americana, falando sobre a dolarização. É um cara muito preparado e tem uma concepção muito clara do que deve fazer. Então eu acredito que na área econômica ele fez alguma modificação para acomodar o Caputo, que é indicado pelo Macri, mas isso parece que desagradou um pouco o Emílio Ocampo, que aparentemente se retirou da equipe econômica a ser montada agora. Eu não acredito que isso vai ter gravidade nenhuma. O Ocampo é um dos grandes articuladores de todo o plano econômico do Milei. Eu acho que ele vai, evidentemente, estar participando bastante. Mas o que eu quero dizer para todos é o seguinte: não acreditem que o Milei é um jejuno, é um ignorante, que não sabe o que vai fazer, que está cercado de gente sem experiência alguma. Pelo contrário. Todos os economistas do grupo dele, inclusive um que chama-se Storrenegger, que é também respeitadíssimo e que antes era considerado até como o principal candidato a ser o ministro da Economia, também está na equipe. Eu acredito muito no plano econômico dele. O grande problema é a dolarização. É viável ou não? E esse vai ser, aparentemente, o grande teste. O senhor acha? Colocou isso. Qual a experiência do Marco Sintra? Olha, eu não tenho experiência nenhuma nessa área, porque nós nunca fizemos dolarização. Agora, eu acho que a Argentina... fim do Banco Central, isso é possível? Olha, não, vários países fizeram. Panamá dolarizou a economia, Equador dolarizou, El Salvador dolarizou, vários países dolarizaram. Mas com sucesso, professor? Com relativo sucesso, e vários deles ainda estão dolarizados. Agora, o grande problema é que a Argentina não tem dólares suficientes para suprir o mercado com os recursos necessários para a dolarização. E aí vem a grande dúvida: o que é que a Argentina vai fazer? Vai dolarizar $100? Ou vai simplesmente esperar acumular dólares, pedir empréstimos para depois dolarizar a economia? Se ele fizer essa escolha, o tempo vai passar, eles vai se desgastar, vai perder prestígio e aí não dolariza mais. Não vai ganhar tração. Na minha modesta avaliação, eu não sou especialista nessa área, Paulo, eu acho o seguinte: ele deveria simplesmente fazer com que o dólar se tornasse moeda de livre curso na Argentina, paralelamente ao peso. Existe uma máxima, eu vou dar mais uma dica aqui, quem sabe acorda. Fica de olho aí, Diegão, para mudar a tarja. Em economia, a boa moeda sempre expulsa a má moeda. Deixa as duas conviverem simultaneamente.
Você pode optar por pagar em dólar, você pode ter depósito em dólar, preços serão cotados em dólar, mas aqueles que não têm disponibilidade de dólar continuarão negociando em pesos. O Banco Central continua funcionando dentro de uma política de maior austeridade e controle fiscal. Eles não perdem a chamada a capacidade de emitir moeda, que é um mecanismo de financiamento importante para a atividade pública. E com isso, eu acho que rapidamente o país se autodolariza, sem necessidade de extinção de Banco Central, que é uma medida drástica, e sem necessidade de um decreto que diz a partir de amanhã só o dólar vai ser a moeda corrente do país. Então deixa as duas conviverem, uma transição disputarem suave, entre eles. né? Suave, mas ao mesmo tempo acredito que rápida e menos... Mas não foi o que ele pregou, porque né? ela vai respeitar tanto aqueles que dispõem de dólar na economia argentina quanto aqueles que não dispõem. E mais outra coisa, a Argentina, segundo estimativas, tem mais de 200 bilhões de dólares de argentinos fora. Professor, o senhor Então daqui a isso pouquinho... pode começar a voltar. O senhor daqui a pouquinho pode escrever um livro de citações, porque mais uma está na nossa tarja. Marco Sintra. Boa moeda sempre expulsa a má moeda. Olha aí, mais um aí. Muito bem. Esse é o nosso Domingão ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Aliás, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. São 4h03. A gente continua aqui falando mais de Argentina. Você tinha me pedido, meu querido amigo? Eu ia só fazer uma ponderação, mas eu fiz sobre a fala do professor Marco Sintra. O senhor falou da convivência harmônica entre as duas moedas. É mais ou menos o que nós fizemos em 94, com a unidade real de valor, ou é algo diferente, professor? É uma dúvida, aproveitando a oportunidade. Não, muito bem levantado. Porque quando nós tivemos a URV, que era uma moeda indexada, ela convivia também com os preços em reais. Em realidade, a moeda vigente. Então é mais ou menos isso, sim, até um determinado ponto onde uma se assume o papel da outra. Eu acho que é a melhor maneira. O Banco Central continua operando, continua tendo controles de câmbio, por exemplo, que são necessários num país com carência de divisas. Para mim, essa seria a fórmula que provavelmente ele deve assumir, porque dolarizar sem ter dólar, não sei, e convencer os argentinos a trazer os dólares que ele tem para fora, obrigatoriamente não vai conseguir. Agora, se houver as duas moedas convivendo, a economia funcionando, quem sabe os argentinos, na margem, comecem a trazer recursos para investimentos, para compra de propriedade, e assim vai se dolarizando